Olá, sejam bem-vindos a mais um Doce Café com Espiritismo. Hoje eu estou aqui com Janaína Cavalcante. Janaína, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é uma honra. Eu que agradeço. O tema escolhido foi Pai Nosso, Pão Nosso. Então vamos começar. Vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube, não esqueça de deixar seu like, certo? E os nossos cortes também no Instagram, que tem sempre aí em cima no card. Paulo, Estevão e Epe. Vamos começar? Fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. É com imensa alegria e satisfação esse maravilhoso convite de uma forma diferente. Essa casa que viu outras possibilidades, né, da gente levar o Espiritismo, da gente levar o Evangelho para cada um de vocês que nesse momento nos assiste e aqueles que depois irão nos assistir e que alcance, né, o máximo possível para que essa semente de luz, que é o Evangelho do Cristo, ele possa alcançar os nossos corações, né? Trazendo esse tema, que é um tema tão nutridor, né, do pão espiritual e tão necessário para os dias de hoje, né? Para esse processo de transição que estamos vivenciando, desafiador, né? Porque realmente estamos em uma era desafiadora, né? Estamos com vários desafios que a gente vem enfrentando enquanto humanidade, né? As tentações, quem aonde a gente ora, qual é o nosso processo de purificação, de transformação. Então, esse tema ele foi escolhido justamente para esse banquete espiritual e esse banquete de amor. Né, esse banquete é aqui que a gente está fisicamente, que a gente precisa alimentar, e nada como esse momento, né, esse momento de troca, esse momento de afeto, esse momento de carinho, e trazendo o Evangelho como fonte redivivo para a gente e como fonte desse pão espiritual que a gente está sedentos, né, que a gente tem sede, que a gente tem fome. Então, pão nosso, Pai nosso. Né? Ou Pai Nosso, ou Pão Nosso. E aí não importa como é que a gente inverte isso, mas essa necessidade de trazer esse Evangelho, de como a gente está vivenciando e como é essa oração, que foi a única oração que Jesus trouxe para a gente, né? De quanto significado profundo e transformador que é. O Pai Nosso, ele tem tudo, tá tudo dentro do Pai Nosso, né? Basta a gente entender e compreender como é que a gente reza, como é que a gente ora, como é que essa prece é envolvida no nosso dia a dia e de que forma a gente compreende o Pai Nosso, né? Como é que a gente entende esse entendimento que a gente precisa a partir do momento que a gente se coloca em posição de oração, se coloca em posição de concentração para que a gente compreenda verdadeiramente qual o seu significado. Não somente abrir a boca e falar as palavras, né? Uma oração ditada, uma oração mecanizada, porque muitas vezes a gente está aqui na oração porque tem as crenças, tem os dogmas, tem os rituais, né? E esses rituais a gente precisa olhar, precisa começar a compreender esse movimento. Como é que a gente traz essa oração? Como é que a gente vivencia essa oração? Como é que eu compreendo a partir do momento que a gente diz Pai Nosso, né? Que Pai é esse, né? E eu trago para vocês inicialmente essa passagem lá de Mateus, do capítulo 6 e versículo 5, que ele nos traz assim, e quando Jesus diz, e quando vocês orarem, eu vou ler, porque não tem como decorar. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Olha aí o primeiro chamado, né? O que são hipócritas? Aqueles que proferem a sua fé de boca para fora, mas sem o principal tempero, sem a principal essência, que é o entendimento dessa fé. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, né? Enquanto a gente grita aos quatro cantos do mundo, a minha fé
quando eu propago essa fé, qual é o sentido de eu estar fazendo isso, né? E aí o Cristo nos traz, né? Que a gente quer o quê? Quer que as pessoas vejam, quer que as pessoas falem. Todo recurso externo de um movimento para que, olhe como ela é religiosa, né? Olhe como ele entende, como ele sabe do Evangelho. Mas o verdadeiro sentido não é esse. O verdadeiro sentido é outro. Então, quando orar, vá para o seu quarto. Olhe que movimento. Sabemos que o Evangelho do Cristo é todo movimento e é todo ação. Até porque a vida é movimento, né? A vida ela não é estática em momento nenhum. Muitas vezes a gente quer que a vida seja estática, porque para que a gente se mova, para que a gente saia da nossa zona de conforto, é desafiador, não é? Então, volte, né? Recue, vá para o seu quarto. E que tipo de quarto é esse que ele nos convida? É a estrutura física, né? A representação desse quarto, daquele lugar que você se recolhe, ou é esse recolhimento interno, não é? Então, que tipo, né, de movimento é esse que Jesus nos convida? É o quarto fisicamente ou é esse quarto internamente que a gente vai criando, que a gente vai dando formas internamente? E vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em segredo. Então, seu Pai que vem em secreto, que está em secreto, aliás. Então, seu Pai que vem em secreto, o recompensará, ou seja, Deus, esse Pai de amor, de infinita bondade, Ele sabe as nossas necessidades, né? Essa recompensa não é aquela troca que a gente faz com as orações, né? Que já estão dogmáticas, né? Que já são rituais, que eu não tenho sentido no momento que eu, né, professe a minha oração. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E então, como é que estamos pedindo? Como é que está a nossa oração? Como é que está o nosso pensamento? Como é que está a nossa intenção diante dessa oração? Eu oro para quê? Né? A minha oração, a minha prece é para quê? É para barganhar? É para troca? Ou qual o verdadeiro sentido e esse movimento interno que me leva a esse lugar que eu crio, a esse quarto, né? A esse recolhimento interno que vem com muita consciência desse momento do silêncio, que é onde eu estou no meu quarto, que é esse chamado que o Cristo nos traz, né? Esse quarto. Silencie a sua mente, silencie o seu coração e escute o que verdadeiramente sua alma deseja. Então, não sejamos iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então, inicialmente, a gente traz isso, né? Essa passagem aqui do Cristo, para que a gente possa tomar um pouco de consciência. Como é que está o meu movimento das minhas orações? Como é que eu estou orando, né? Qual a intenção das minhas orações? É só nos momentos também de aflições na minha vida, não é? Porque em alguns momentos da nossa vida, quando a gente está naquele momento de êxtase, de felicidade, tudo dando certo, de acordo com o que eu acho, com o que eu compreendo da vida, ou seja, aquilo que está sendo satisfeito, né, para as minhas necessidades ilusórias, né? Porque as necessidades ilusórias é uma e a necessidade real é outra. E aí, como é que está o meu processo? Como é que eu estou em entendimento? E nós sabemos que a qualidade da prece, elas são claramente definidas por Jesus, porque Jesus, ele traz no seu evangelho, os seus ensinamentos é uma prece. Cada ensinamento, cada passagem do evangelho, cada bem-aventurança é uma prece. Então, o Pai Nosso, ele abrange tudo isso, né? Tá tudo inserido dentro da oração do Pai Nosso. E que é tão profunda e que é tão linda. Eu mesmo tive uma experiência, eu vou trazer um relato aqui, né? Pessoal mesmo, que eu dizia que eu rezava, né? Que eu fazia as orações do Pai Nosso, mas de uma coisa muito mecânica, de uma coisa sem entendimento. Eu não compreendia, eu não tinha uma consciência dessa oração, né? Uma oração linda, profunda,
mas ao mesmo tempo eu só repetia. Era uma oração de repetição. E quando eu comecei a estudar, me aprofundar no Pai Nosso, eu caí num choro, mas tão profundo, porque ali eu encontrei o verdadeiro sentido, né? Ali eu vi, né, todo o meu processo de vida, todo o meu processo de minha existência, e que essa oração estava me trazendo, Pai Nosso. E aí eu inicio, que Pai é esse, né? Pai Nosso. Eu não digo Pai meu. E Jesus também não dizia, né? O Pai, o meu Pai, né? Pai de todos. E quando eu não compreendo que se Ele é o Pai Nosso, o meu Pai, o seu Pai, o Pai de toda a humanidade, como é que eu não incluo o outro na minha vida? Como é que eu não compreendo o outro nas suas dificuldades? Como é que eu não enxergo o outro como verdadeiramente irmão meu? Então, que pai é esse? Quando eu falo Pai Nosso e eu não incluo aqueles que são diferentes de mim, a diversidade da vida, né? Aquelas pessoas que me trazem, né, desconforto, conflito, aquela que eu olho meio de banda, né? Aquela que eu não enxergo, aquele irmão que está numa calçada, que dorme, que não tem onde dormir, aquele irmão que está mendigando nas ruas, aqueles que estão nos abandonos literalmente, e eu não penso, eu não trago isso para a minha vida. É como se a invisibilidade, né? Essas pessoas são invisíveis a mim, aos meus olhos. Então, e aí eu comecei, eu digo, como isso, né? Como é que eu, né, expresso, falo, rezo, oro, e eu não, verdadeiramente, eu não introduzo dentro de mim, né? Dentro da minha própria consciência e dentro dos meus padrões e atitudes diárias da minha existência. Então, o Pai Nosso é esse Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, que acolhe, que nos abraça, que nos dá tudo, né, essa oferta aí nesse altar sagrado que são as nossas existências, a nossa vida, que está tudo aí ofertado e eu não incluo, e principalmente também a minha humanidade, aquilo que não é legal em mim, aquelas minhas limitações também. Porque quando eu não incluo o outro, eu também não estou me incluindo. Eu não estou me incluindo naqueles meus aspectos ainda vulneráveis, viciosos, que eu preciso olhar, compreender, tomar consciência, porque é para isso que estamos aqui, né? Para transformar aquilo que não é agradável dentro de cada um de nós, ou seja, a nossa humanidade ainda imperfeita, porque não somos perfeitos, né? Eu digo que somos perfeitamente imperfeitos. E é por isso que fazemos essa travessia aqui nesse plano terreno. Você falou de abrir a boca e falar Pai Nosso. É muito profundo, porque realmente quando você começa a compreender, a sentir, não abrir sua boca, não, quando você começa a sentir palavra por palavra, é impossível você dizer Pai Nosso e na sua cabeça não vir o seu irmão, aquela pessoa que você olhou, que você sentiu. Então eu creio que a nossa mudança é perceptível a partir desse momento. Sim. Quando você começa a compreender, é impossível você voltar a fazer da mesma forma como antes. Isso é verdade, porque é sentir, né? Porque o Evangelho do Cristo, o grande chamado dele é a gente vivenciar, né? É sentir, fazer sentido, né, para a nossa vida em vários aspectos, né, e começar a colocar em prática, né? E o Pai Nosso é isso, eu preciso colocar em prática, né? A partir do momento que eu tomo consciência de que essa oração ela é tão profunda e que ela é um grande convite diário, né? Esse convite diário para que a gente possa sair da nossa zona de conforto, daqui do conhecido para um desconhecido, né? E que isso a gente teme muito fazer, né? Esse movimento, e tomar
começar um novo processo e um novo entendimento dessa oração nas nossas vidas. E tamanha profundidade e poder que ela tem sobre nós. A partir do momento que eu tomo consciência, né, de cada palavra, né, de cada palavra que eu expresso, que eu professo ali, né, porque eu estou entregue nessa oração. É da noite para o dia isso? Não é. Eu hoje vou entender, né, o que essa oração ela quer dizer, né, cada palavra. Amanhã eu já... Não é. Porque tem partes dela aqui que é desafiador para a gente vivenciar. Né? Pai nosso, que estais nos céus. Né? Esse Pai que existe um céu, não é um céu geográfico. Não é aquilo que está em cima, embaixo, aos lados, mas esse céu que é dentro de mim. Olha o convite de Jesus, né? Quando for orar, vá para o seu quarto, silencie. Então, é esse movimento, né? Eu retomo o quê? Esse caminho de volta para mim. Esse silêncio que eu preciso fazer no meio dos dias de atribulações e dos dias mesmo, né? Que a gente vive em um contexto mundial, humano, né, de tanta pressa, né? Quanta pressa a gente tem na vida, né? E essa correria que a gente fala, né? 24 horas para a maioria da humanidade é pouco, né? Se o dia tivesse 48 horas, eu não daria conta de fazer. E a gente precisa dar conta de tudo, porque o mundo exige que a gente dê conta, uma sociedade exige que a gente dê conta de A, B, C, D, vários aspectos, né, que são demandados para a gente. Não, e aí o Evangelho traz assim, recolha, volte para o seu quarto, né, feche essa porta. Ou seja, essa porta são os barulhos externos, né? O mundo está muito barulhento e a gente precisa desses momentos. Qual é o momento que eu preciso silenciar, né? Aí é quem escolhe, né? Cada um particularmente, né, vai escolher, vai fazer a sua receita. Não é uma receita pronta para todo mundo, mas cada um, né, vai escolher o amanhecer, é o anoitecer antes de dormir, é numa horinha no seu trabalho, você parar 5 minutos e silenciar, porque aquele barulho externo, né, tá tirando, né? Às vezes a impaciência ela vem, às vezes a reatividade, né? Às vezes a agressividade, né? A agressividade que eu falo não é só a violência física, mas agressivo nas palavras, né? Agressivo no tratar com o outro, com o seu colega de trabalho, né? Com as pessoas que convivem com você no seu dia a dia, nas suas relações interpessoais, dentro da sua própria família. E é esse momento, é você quem vai, né? É você quem vai dizer, é você quem vai construir esses momentos. Então, assim, silencie, volte para sua casa. A gente, se eu disser assim, fecha os olhos, coloca os pés, né? Vá deixando o corpo, como a gente faz na meditação, relaxado, quando a gente faz nas nossas preces, né? Até no passe, né? A gente tomando o passe, como é que a gente não consegue? O silêncio é desafiador, porque o silêncio é muito encontro com você mesmo e a gente não dá conta. É uma das coisas mais difíceis para quem começa, pode ter certeza, silenciar a mente. É um trabalho enorme, é uma luta, eu digo que é uma das primeiras lutas que você trava, silenciar a mente, porque o silêncio não é fácil. Não. Ainda mais no mundo tão barulhento, né? Tão cheio de recursos para que tire a gente desse silêncio, né? E a mente, ela é condicionada, né? Total. A nossa mente, ela é totalmente estímulo o tempo inteiro. Então, quando você começa a praticar esse silêncio, eu vou, né? O silêncio não é só fechar a boca, não. Não é só parar de falar, não, tá, gente? O silêncio é aquele silêncio que você consegue escutar o seu corpo, começa a fazer essa conexão com o seu corpo, é sentir os batimentos cardíacos. É onde tem alguma tensão, é sentir os seus braços, as suas pernas, a sua respiração. Porque respiração é uma coisa tão automática, mas ao mesmo tempo é tão regulador para as nossas vidas, porque uma respiração consciente e profunda, ele regula o ser humano, né? Ele traz você para o equilíbrio.
E a gente não faz. A gente tem um dos melhores recursos, que é a respiração. E a gente não consegue parar, respirar, agora sim, né? Ultimamente, eu digo que nós, já tem um tempinho, né, que viemos desaprendendo. Como se fosse 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, você observa. Eu acho interessante que lá em casa a gente tenta tirar o máximo do nosso filho menor tela. Então ele ama desenhar. E eu fico lembrando, comentando com meu marido, o quanto a gente lia. A gente pegava a revistinha, lia. Então, querendo ou não, isso já nos focava a algo que não era o silêncio, mas você estava focado, lendo totalmente. Hoje em dia, me diga aí. Uma concentração. Uma concentração. Qual adulto, adolescente ou criança que senta, pega um livro e vai ler? Pouquíssimos. Então a gente vem desaprendendo e cada dia mais está normal. Normalizando esse novo processo, né, dos recursos tecnológicos, né, do avanço tecnológico, né, que avançamos anos-luz aí, né, na tecnologia. Claro que a tecnologia ela traz um benefício. Não é o problema, né? Não é o problema, é que a humanidade ainda não está sabendo lidar com esses recursos, até por conta de vários fatores. A gente vem de um processo analógico para um processo, uma transição de gerações, né? De gerações, ou seja, a minha geração mesmo, ela está numa transição. Eu venho de um mundo analógico, né? Onde tinha o telefone, onde tinha o orelhão, onde tinha cartinhas, né? Onde a gente era correio eletrônico, né? Então várias outras de disco de vinil. Não tinha essa facilidade que a geração já dos meus netos agora não tem conhecimento. Eles não sabem não o que vão é saber isso, o que é não isso. sabem o que é isso. Então estamos perdidos assim, né? A humanidade está meio que Tá perdida. não sabe a direção que tomar, né? Então, e qual é o grande chamado? Peraí, né? Precisamos parar um pouco, frear um pouco nesse aceleramento da humanidade, em vários aspectos, em vários recursos, né? Quanto mais a tecnologia ela avança, mais ela exige da gente e exige também essa desconcentração. Ou seja, quando eu me desconcentro de quem eu sou, né, do meu corpo, das minhas necessidades, do silêncio, de me escutar, né? Escutar, para que nós temos 2 ouvidos, para que a gente possa escutar sim. Mais do que falar. Falar, silenciar, né? Quando eu me silencio, eu abro, né, outra possibilidade que é escutar. Eu enxergo, eu vejo outra possibilidade de que é enxergar o outro, de acolher o outro, as necessidades do outro, né? Estamos vivenciando em um mundo extremamente pandêmico da saúde mental. Cada dia mais. Cada dia a necessidade né, da humanidade olhar, estamos em uma pandemia e validar isso e reconhecer isso de saúde mental. A ansiedade está tomando conta da humanidade. Por quê? Porque a gente não consegue mais parar. A gente não consegue mais se concentrar, a gente não consegue mais silenciar, né? Mas para isso, né, o Espiritismo ele traz, o Evangelho do Cristo, né, traz todos os recursos para que a gente dê esse passo para trás. Não é uma involução, não é sobre isso, né? Não é, até porque faz parte da evolução humana e faz parte também do processo de transição que estamos vivenciando. Né? Sabe que esses atritos, essas crises da humanidade, elas são extremamente necessárias para o processo de transição. Eu digo que é um burilamento, né? Que estamos vivenciando. Mas a gente precisa olhar e parar e dizer, peraí, qual é o caminho agora que eu tenho? Quem está parando e fazendo essa pergunta é quem realmente está conseguindo caminhar mentalmente saudável. Sim. Porque quem está no meio, ali já não já entra no meio da tá crise e aí vem a falta do sono, que é um recurso regulador biológico, né? Que hoje a normalidade é você depender de uma medicação para você dormir. Claro que tem aquelas situações que estão extremamente necessárias, tá aí a medicina, né, evoluindo cada vez mais também, mas hoje virou normal. Sim, eu não sei se
não sei qual o nome da fonte, agora não me recordo, mas o Brasil é o principal país que toma remédio para dormir. Isso é assustador, né? Quanto mais a gente vê a população necessitando de medicação, a população com queixas, né, com doenças, quanto mais eu não vejo isso, não é normal, a gente não vê no mundo para adoecer, né? E a oração, o Espiritismo me trouxe isso. Eu sou católica de berço, mas encontrei a doutrina, me apaixonei logo. E ela nos leva a essa reflexão e a busca da oração verdadeira, aquela oração realmente que sai do nosso coração. Então, uma coisa que eu ouvi de Haroldo, né, maravilhoso, há muitos anos atrás, assim que eu comecei, faça da oração uma limpeza diária, como você escova seus dentes, toma banho, eu espero, né, ele fala. Então, vários momentos do dia, pare e ore. Eu acho que isso ajuda a gente a conectar. Sim. Até naquele trabalho cansativo que teve uma discussão, alterou a voz ou você não gostou, se você parar 2 minutos, 30 segundos, respirar ali, fazer sua oração, você se reconecta. Sim. Você sabe que você está ali por outra causa, por outro motivo. Você não vai direto viver ali igual os outros demais. Não. Eu acho que isso nos traz, com o tempo, isso vai nos trazendo uma imagem. Tudo se acabando ao seu redor e você ali. Porque como diz, o mundo está se acabando e a gente está aqui. Né? Depois de tanto tempo, você vai conseguir. Não é de uma hora para outra, mas vai fortalecendo. É um exercício, é um esforço. Exercício. E é um hábito, né, que você precisa, né, introduzir na sua vida. Ou seja, qual é o meu compromisso, né? A oração, ela tem esse efeito, né? Esse efeito regulador, desde que ela traga sentido, né? E ela regula junto com a respiração e junto com o meu processo de entendimento, né? Qual o meu papel aqui, né? No meio de um caos que eu estou vivendo, qual a minha relação com isso também, né? E o que é que eu tenho à disposição para mim, para que eu não entre, né? Eu não entre nessa energia, né? Na energia de eu fugir de mim mesmo, né? Porque a gente tá o tempo todo fugindo da gente. E aí a gente pega esses recursos, né? Por isso que a gente não sabe lidar ainda, né? Com esse up da tecnologia. E aí, porque eu não dou conta. E aí a gente traz essa consciência. E tá tudo dentro do Evangelho. Esse chamado, tá tudo dentro do Evangelho. Tá lá, que eu digo que é um código de luz, né, que é um código para que a gente possa entrar no caminho, esse equilíbrio, o caminho do meio. Na verdade, o Evangelho não é para ser lido, é para ser vivido. É Santo Agostinho que fala, vá e pregue o Evangelho. Se for necessário, use a palavra. Mas é para mostrar nos seus atos. Isso. Tá tão difícil. E tá, né? Mas é isso. A gente tá aqui, né? Para trazer isso, né? Para as pessoas que estão nos assistindo e pra gente também. Porque o que eu tô falando aqui é para mim. Nossa boca tá mais próxima. É para mim também. Então, vivenciar a partir da oração e de como eu oro e de como eu estou conectada com essa oração, né? A partir da minha intenção, a partir do movimento interno, né, a partir das minhas necessidades e de tomada de consciência, né, quais são essas necessidades. E aí ele prossegue, né, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, ou seja, como eu vou santificar o nome de Deus na minha vida? Como é que eu santifico esse nome? Primeiro, eu preciso entender quais são as leis espirituais, né, quais são as leis de Deus, que são as leis espirituais. E como é que eu estou vivenciando essas leis? Como é que eu santifico o nome de Deus na minha existência se eu não olho para o meu irmão que está do meu lado, que está necessitando, seja lá do que for que ele necessita? Muitas vezes, sabe o que é? Um bom dia. Muitas vezes é um olhar. Eu olho, eu estou lhe enxergando, eu estou lhe vendo, né? Quantas pessoas passam por a gente todos os dias que a gente sequer não percebe? Não tem essa percepção, né? É do seu vizinho, é daquele que passa na rua, é daquele que limpa a sua rua,
que você muitas vezes passa, é daquelas pessoas que trabalham com você, é daquelas pessoas, né, que trazem para o seu dia a dia um aconchego, né? É aquela pessoa que está numa cozinha de um restaurante que você vai lá, né? Você tem fome, você vai lá e come. Né? A gente não pensa, é daquele agricultor que plantou aquela comida, né? Que plantou as raízes, né? Da plantação. Que a gente, na hora que a gente vai comer e degustar daquela comida, a gente não pensa, né? Como é que a comida chegou de todo o processo para que esse alimento pudesse chegar, né? Lembrar daquelas pessoas que naquele momento que você tem uma mesa farta, eu digo a mesa farta física mesmo, a mesa farta do nutriente que é necessário para a manutenção do nosso corpo físico. E a gente não pensa, meu Deus, eu tenho a mesa farta, mas eu sei que tem pessoas, que tem anjos na rua, né, dando uma sopa, um café quente, um café com leite, levando uma palavra, levando cobertor, porque tem anjos para isso, né? O mundo está cheio de coisas boas, muito mais, né, do que negativas, mas claro que a gente alimenta muito o que é negativo, né? A gente dá muito ibope, ou seja, a gente se conecta mais naquilo que é negativo, porque isso faz parte da nossa condição humana, das nossas humanidades, da nossa pequenez ainda, das nossas vulnerabilidades. Mas a gente sabe que o mundo tem muita coisa boa acontecendo, de que o bem está presente. Né? Então, quando eu santifico o nome de Deus na minha vida, é quando eu começo a me reconhecer. Né? Sou filha de Deus, você é minha irmã, Pai Nosso, eu sou irmão daquele que é totalmente diferente de mim, né? E totalmente diferente de todos, em todos os aspectos, né? No pensamento, na filosofia de vida, mas que eu acolho. Então eu santifico esse nome, eu santifico Deus na minha existência. E qual lei, né? No dia de hoje, que eu burlei essa lei, que eu não cumpri essa lei? E aí a gente tem inúmeras leis, né? Inúmeras. A lei do progresso, a lei do respeito, a lei do amor, a lei da caridade, a lei da justiça, né? A lei do trabalho, tanta coisa. E é mais um chamado, é mais um convite para que a gente possa se autoavaliar. Ou seja, o processo do autoconhecimento, que é tão importante, que é tão necessário para o nosso processo evolutivo. Porque o Evangelho diz, conhece-te a ti mesmo. Se eu não começar a compreender, né, o meu processo de autoconhecimento, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, qual a minha missão, qual o meu propósito de vida, eu não estou entendendo a minha existência. Eu não estou compreendendo. E qual o meu papel. Se você não sabe quem você é, qual o seu papel, jamais você vai saber o papel do outro. Claro, do outro, né? É muito importante. Santificado seja o vosso nome, venha a nós esse vosso reino. Quando reconhecer que Deus está dentro de cada um de nós, como já foi dito, né? Quando eu crio, quando esse templo sagrado que eu sou, né? Humanamente falando, fisicamente, porque é o meu templo, eu preciso cuidar dele, mas esse templo que eu preciso construir todos os dias. E que eu preciso conservar, ou seja, esse templo tem templos, né, externos, tem templo de pedra, né, que é construído fisicamente e que são necessários para que a gente possa também, né, adentrar em várias religiões aí. Mas o principal é esse templo. Como é que eu estou construindo o meu templo? Como é que eu estou construindo essa igreja interna em mim? Né? Como é que eu permito, como é que eu abro as portas desse templo para que Deus possa se manifestar em mim? Para que o Cristo verdadeiramente eu vivencie o seu evangelho e os seus ensinamentos. Porque estão à disposição o tempo inteiro. Né? Como é que eu permito, né, que Deus entre nesse templo? É permitindo que as pessoas, né? É permitindo que o meu irmão, ele também entre. É permitindo que eu construa a empatia, a caridade, o amor, né? Que vivencie ou vou experienciando diariamente o homem de bem que está lá no Evangelho,
que se a gente alcançar 1%, a gente já deu passos assim nessa evolução incríveis, né? Ou seja, a gente já traz mais luz para a nossa caminhada, né? A misericórdia, a indulgência, a tolerância, porque estamos vivendo em um mundo intolerante, né? A tolerância que está matando pessoas, né? Que a gente está vendo aí. E eu não falo quando eu trago o que mata, eu falo dessas mortes também, não é só física, né? Mas assim, são mortes da sua capacidade, né, de compreender, né, a capacidade de dizer da humildade, né, de você ser superior ao outro, né, de humilhar o seu irmão, né, de achar que você está em um patamar muito mais elevado, pode ser intelectualmente também, né, porque a gente sabe que tem as classes sociais. Mas o intelecto também, tem muitas pessoas que têm diplomas, PhD, e acham sim que é a última bolacha do deserto, né? E eu me coloco nesse lugar, né? Aqui, eu tô aqui. E olho as pessoas dessa forma. Então é isso, né? E isso a gente tá matando o outro, né? E aí, como é que eu tô construindo, né? Como é que esse templo, como é que eu vivencio esse céu? Que muitas vezes nós somos ingratos com a vida. E a vida, ela é bela, ela é linda, ela é perfeita no seu percurso, né? A imperfeição é a partir da nossa concepção, né? Daquilo que a gente compreende e entende dessas concepções, como diz a psicologia, dessas concepções errôneas, de que eu enxergo o mundo, né? Porque eu enxergo o mundo a partir do que eu nutro internamente. Mas o mundo é lindo, é perfeito, a vida é bela. E é o maior presente e recurso para o nosso processo de evolução ser mais rápido, que é o nosso processo de encarnação. Cada dia mais nós vemos tecnologia, avanços da ciência, mas parece que nós perdemos a capacidade de olhar para o outro, você me diz, eu gosto de verde. A partir daquele momento, porque eu gosto de vermelho, eu já te odeio. Tá incrível. A gente vai para a dualidade. E essa dualidade eu vou para o embate. Isso. Porque eu quero que a minha verdade ela seja absoluta, né? Ao invés de dizer, tudo bem, você gosta de verde, eu respeito isso. Sim. Não, parece que não tem mais a compreensão. Política, futebol, tudo hoje em dia está nessa separação. No extremo, né? Nós estamos em uma polaridade, né? Que hoje a minha opinião, ela não é aceita, porque a verdade do outro, ela é muito mais soberana do que a minha própria verdade. E ainda tem uma coisa pior, achar que tudo você pode dar opinião. Acho que hoje em dia não. Os juízes de plantões, né? Os sentenciadores da vida alheia. Opinião. Você tem que dar opinião sobre tudo. E você tem que se expor a sua opinião. Não, gente, não é assim. Eu não sou obrigada a dar opinião sobre nada. Até porque verdade e mentira, o belo e o feio, ela é um aspecto nosso, porque não existe. Cada ser, cada um tem a porque sua. A minha verdade, ela não pode ser a sua, e a sua verdade não pode ser a minha. Mas o que a gente pode, no processo de empatia, no processo de inclusão do outro, já que eu afirmo que o Pai é nosso, eu preciso né? Eu entendo que você tem essa posição, que você tem esse entendimento hoje, mas amanhã eu também posso ter. Porque a gente está em mudança, em processo de mudança o tempo todo. À medida que a gente vai ampliando a nossa consciência, dando essa abertura para que o novo ele possa chegar, né? Principalmente as religiões, né? A fé, né? E preciso analisar, eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso mergulhar. Eu não vou debater com você um assunto que eu não entendo. Só, né? Porque o outro eu não entendo, mas o que eu ainda compreendo sobre isso é X, mas amanhã pode ser Y. Né? Se você também não quiser falar, tudo bem. É esse reino. Que reino é esse que a gente está construindo no planeta Terra? Porque é aqui esse reino, né? É aqui que eu construo. É nesse planinho aqui. É esse reino que eu quero construir. É um reino onde fora tá um barulho,
né? Tá um barulho, mas o meu reino, ele está sendo cultivado internamente e que me traz paz, porque eu tenho uma consciência, né? Porque eu tenho um entendimento, porque eu estou compreendendo aquela situação que muitas vezes, né, na minha caminhada lá atrás eu não entendia, mas agora é um processo de entendimento, né? É fácil, gente? Não é, porque é um processo diário. À medida que eu me permito a ser uma pessoa melhor a cada dia, à medida que eu me permito a vivenciar o Evangelho, à medida que eu estou disponível a crescer e evoluir, que eu tenho esse poder de escolha. O livre-arbítrio está aí, eu escolho. Ou a gente vai, como diz, pelo amor, ou vem a vida dizer, epa, peraí, precisamos reorganizar ou precisamos recalcular essa rota, né? Para que vocês enxerguem o que é a vida, qual é o chamado da vida, não é? E essa de consciência, eu preciso, para que eu amplie minha consciência, eu preciso me abrir para o novo. Por mais que minha crença, meus dogmas, né, a minha estrutura cultural, a estrutura de como eu fui moldada e criada, porque é um processo de desconstrução o tempo inteiro. E aí eu preciso, escutar, velho. Assim, é escutar o que o outro tá me dizendo. A gente já toma aquilo como ofensa, né? É uma ofensa o tempo inteiro. E não é sobre ofensa. É sobre, assim, a minha opinião, eu ainda entendo dessa forma. Mas eu posso entender amanhã, eu posso entender de outra forma. Então, esse movimento, né? E é isso que o Evangelho nos propõe. Ação, movimento, venha, né? Queres que eu te cure? O que é que você quer? Porque ele fala, se a gente for estudar profundamente e aprofundar cada vez mais no Evangelho do Cristo, e hoje tem obras maravilhosas, literaturas mais profundas, né? Quanto mais eu estudo Cristo, quanto mais eu me conecto com Ele, essa comunhão com Cristo, mais eu me apaixono. E assim, eu fico imaginando aquelas cenas, né? Eu digo, eu acho que eu já estive lá, com certeza. Sim, todos, né? Com certeza. Mas, e abrindo esse altar, permitindo que a diferença também ele possa chegar. Né? Eu não entendi isso aqui, então isso aqui ainda... Para mim, ainda não faz sentido, mas eu deixo aqui. Sim. Mas amanhã, ela vai fazer sentido para mim. Né? É trazer aquilo que faz sentido e a gente analisar aquilo que ainda não faz sentido na nossa existência. Então, esse é o processo do Pai Nosso, né? E aí vem a parte mais difícil que eu acho, seja feita a vossa vontade. Vou tomar uma aguinha, tá? Todos dizem isso, mas não é a vontade do Pai que nós queremos. Esse eu confesso que quando eu não entendia, né? Não quer dizer, gente, que eu me apropriei, tá? Porque é um exercício diário, né? É um exercício de conversão diária da oração. Mas eu pulava. E vinha com um processo de medo, porque a entrega, para mim, a fé é quando você entrega. Você está entregue à vida. E a vida é o quê? A manifestação de Deus. Não é a minha vontade egóica, né, ilusória, que vai prevalecer. Quantas vezes a gente vai para a contrariedade porque algo durante um dia não aconteceu do jeito que eu planejei? Então, como é que eu abro a boca? Seja feita a tua vontade? Como? Né? Se eu vou para a contrariedade... Né? Se eu vou para a criança infantil mesmo, quando a criança é contrariada, né? Ela se criança, né? Somos ainda, a nossa consciência infantil ainda, ela é bastante, ela condiciona ainda muita questão do nosso adulto, né? E quantas vezes a gente vai para birra, porque aquilo não aconteceu do jeito que eu quis, que eu idealizei, né? Que eu estruturei, que eu planejei, e aí a gente perde um dia, que a gente ainda diz, perdi o meu dia. Com tantas bênçãos e tantos os milagres, todo dia, mas algo saiu do meu script, eu fui para a birra da criança. Né? Eu fui para a minha consciência infantil imatura, achando que tudo que eu quero, esse Deus, ele tem que realizar. E ele tem que me dar. E aí eu entro na barganha com ele. Né?
eu vou barganhando com esse Deus que eu penso que não é a realidade que é. E aí tem um processo, né, das nossas crenças também. Como é que foi apresentado esse Deus pra gente? Como conhecemos. Como é que a gente conheceu esse Deus desde a barriga da nossa mãe? Né? Como é que foi apresentado? E aí, seja feita a vossa vontade, ou seja, aquilo que é necessário para o meu processo de evolução e transformação. Ok, e na oração, humildemente, porque a gente precisa ter humildade, tem que ter não, quando eu digo tem que ter, é uma obrigatoriedade, mas eu preciso entender que eu preciso, na minha totalidade, como ser humano ainda imperfeito, eu preciso mostrar a minha vulnerabilidade. Ok, Pai, eu ainda não estou entendendo isso. Eu ainda não compreendo. Me ajuda eu ter clareza, ajuda eu ter sabedoria, ajuda eu ter um entendimento e que eu tenha mais percepção no meu olhar para tudo que está as infinitas possibilidades. E não é dizer, não me deu isso, né? Não me deu isso, eu vou para a minha consciência infantil. Porque eu quero que esse Deus me dê aquilo que eu acho que é necessário. O tempo inteiro essa troca, né? E Deus não é troca, não é. E cada dia, em alguns momentos a gente pensa que é assim, né? Porque, você já tem consciência, então, não, em alguns momentos a gente dá um passinho para trás, né? Porque a vida, ela é uma espiral, o tempo inteiro. Ele não é linear, ele é uma espiral o tempo inteiro, a gente vai. Mas aí o conhece-te a ti mesmo e o processo de autoconhecimento, né? Os recursos psicológicos, né? As terapias aí, o estudo, a abertura de consciência vai nos ajudando para que a gente dê mais passos. E esses passos de mais consciência e compreensão, né? Do Deus, desse Pai nosso. Com certeza. Creio que está muito ligado a nossa, como você falou, como foi nos apresentado a todo momento. O emprego que eu queria não conseguir, ao invés de... Não é por quê, Senhor, para quê? Né? Se fizermos essa simples pergunta, a gente consegue levar a maior compreensão, mas a gente sabe que não é agora, é com o tempo, né? É com o tempo e cada experiência, né? Cada experiência diária, que essas experiências, elas são diárias, porque a gente acha que as experiências, né, que os acontecimentos, eles são grandiosos, não. É nos mínimos detalhes, né? É naquele familiar que é desafiador, é para aquelas pessoas que é repugnante, que me traz conflito, aquelas situações que se repetem o tempo inteiro, pode ser em outro contexto, mas elas estão se repetindo. Então, é um processo de olhar para isso, né? E esse auxílio mesmo, é pedir ajuda, é a gente se colocar em um lugar de aprendiz da vida. Eu ainda não aprendi isso, mas eu sei que eu tenho os recursos para que eu possa passar de ano. É como as matérias escolares, se você não aprende, você vai repetir. E assim são as situações necessárias. Elas vêm para que eu possa enxergar isso, para que eu possa olhar com isso, mas que eu possa olhar de uma forma despretensiosa, que ninguém vai fazer por mim, que a gente terceiriza também muito a nossa vida. Deus quis, Deus vai dar um jeito, tá na mão de Deus. O tempo inteiro a gente fala isso, eu estou terceirizando. Ele me deu o dom da vida, ele me deu. Ele, né, essa grandiosidade de energia que é Deus, né? Não é tanto que o livro dos Espíritos não é quem é Deus, é o que é Deus. Né? E assim, os recursos, as infinitas possibilidades que estão aí à nossa disposição o tempo inteiro. Né? Então, cadê a minha responsabilidade diante da vida? Porque quem vai, né, lá na nossa, quem vai levar somos nós. Né? O que foi que você fez? Né? O que foi que você deixou de fazer? Eu não terceirizo, não é para que a gente terceirize o tempo inteiro, porque é isso, a minha zona de conforto ela é muito fácil. Porque eu sempre estou ocupando a vida. Alguém pelos acontecimentos ainda que me trazem sofrimento e conflitos. É por isso que dizem que criaram o diabo, né? Sim, é mais fácil, né? Ter alguém para você jogar a responsabilidade. Mas já tá aqui, ó. Né? Os anjinhos instigadores estão que é a nossa dualidade, que é a nossa sombra e a nossa luz.
Então, diariamente eu preciso escolher o que é que eu vou nutrir no dia de hoje. É a minha sombra, que está aqui latente o tempo inteiro, que são os meus vícios, a minha humanidade ainda precária, ou é a luz que eu tenho, que eu preciso transpor essa luz e colocar, né, a candeia, né, que fala. Eu preciso iluminar. E esse território sagrado que ainda eu sou, e tem um território que eu digo que nós somos né, geograficamente, somos um território, e que tem lugares ainda que é desconhecido para mim, e que ainda está sombrio, e que eu preciso levar essa luz para lá. Mas para que eu leve, eu preciso, é ação, gente, é a vontade, né, é a disciplina, é foco, é o entendimento, é eu reconhecendo que realmente eu sou, que eu ainda estou, mas amanhã é um processo de mudança, na minha pequenez, né, no meu egoísmo, né, na minha vaidade, na minha prepotência, na minha arrogância, eu preciso reconhecer, na minha raiva, né, porque disseram a gente que a gente não pode sentir nada disso, né? Então a gente vai colocando naqueles lugarzinhos, naquele tapetinho que a gente não vê o tempo inteiro. Então é ação, é movimento, não é estático, é querer, é estar disposto a vivenciar esse processo de transformação e evolução. E essa oração, ela traz todo esse recurso para que a gente possa entender. E de como é que eu estou diante de Deus, diante de Jesus, nessa conexão e nessa comunhão das minhas preces, das minhas orações. Como é que eu estou me silenciando, né? Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, assim na terra como no céu. O céu e a terra estão integradas dentro de cada um de nós. Como é que eu estou vivenciando esse céu que eu construo todos os dias? É um céu que pode estar em guerra ao mundo externo, mas eu construo esse céu na paz. Dai graças, né? É a porta que a gente pede para abrir, né? É entender, compreender as situações e que traz um pouco mais de alívio, né? De leveza da vida. Esse céu que eu quero construir, né? E essa terra que é esse processo terreno que a gente precisa vivenciar. Nós não somos daqui, todo mundo sabe. O próprio Jesus, ele traz isso pra gente, né? Mas a gente precisa vencer o mundo assim como ele venceu, né? Todas as atribulações e todas as dificuldades que a nossa humanidade traz. Os desafios, não é dificuldade, é os desafios, né? Da nossa sombra, da nossa dualidade. Porque chegamos nesse planeta, esse planeta é dual, sim. Planeta de provas e expiações. E em uma transição de um planeta de regeneração. E aí cabe a cada um de nós escolher, né? É o livre-arbítrio, né? A gente vai plantar aquilo que a gente acha, mas a colheita, ela é tão necessária e ela não é opcional, não. Eu vou colher aquilo que eu semeio durante toda a minha existência e cada dia é uma oportunidade para que essa terra, ele seja um solo fértil e sagrado. Para que na frente esse céu eu possa colher uns frutos celestiais, né? Porque vai depender desse céu interno que eu construo, esse templo sagrado que eu sou e que está dentro de mim, porque Deus está dentro de cada um de nós. Somos parte dele. Essa essência divina é Deus e somos nós, né? Que Jesus já disse, vós sois deuses. Isso. E o mais importante é não buscar fora o que está dentro, né? Isso. Porque a gente tá tudo dentro e a gente fica buscando externamente, né? A felicidade, as conquistas, né? Claro que a conquista material ela é necessária nesse plano, sim, e faz parte, sim, né? Eu não posso, um não está separado do outro, não, mas o que é que eu dentro e a gente fica buscando externamente, né? A felicidade, paz, as conquistas, né? Claro que a conquista material ela é necessária nesse plano, sim. E faz parte, sim, né? Eu não posso, um não está separado do outro, não, mas o que é que eu vou nutrir? O que é mais essencial e necessário para a minha existência? Né? E aí ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão que é sagrado, essa nutrição que é sagrada. O que é que eu nutro no dia de hoje? Tem a nutrição
né, do alimento necessário para que a gente abasteça o nosso corpo e que a gente também seja responsável, né, de cuidar desse veículo que é tão necessário para a nossa evolução. Como é que eu estou cuidando de mim? Como é que eu estou me nutrindo? E aí esse pão, o que é que eu tenho fome no dia de hoje, né? Que fome espiritual eu estou tendo? Que muitas vezes é esse vazio que a gente não dá nomes, né? Aquele vazio existencial. Isso é uma fome espiritual, né? Essa fome de encontrar, de fazer esse encontro com a gente, com a nossa essência divina, com esse amor que nós somos, né? Com esse templo sagrado. É esse encontro que a gente tem, é tão necessário para a nossa evolução. Né, é nos abastecer disso e para que esse vazio ele seja preenchido. Quantos vazios existenciais a gente não consegue dar nome emocionalmente? E aí vem o aspecto emocional, vem o aspecto, né, dos sentimentos, né? Aí vem a doença e o nosso corpo ele vai respondendo, né? Porque diz, a doença ela se manifesta porque a alma já vem, né? Porque é o último, porque a alma ela já vem sinalizando pra gente. Peraí, não é por esse caminho, peraí, não é assim, mas a gente não dá ouvidos, porque quando a gente silencia e nas preces a gente ouve sim o que a nossa alma tanto deseja, qual é o caminho que quais são as decisões que precisam ser tomadas e reconhecer, né, esse sentimento, essas emoções que muitas vezes a gente repreende e que não dá nomes. Então, perdoar os nossos pecados. Que pecados são esses, né? Quando a gente fala de pecado é aquilo, não erre mais o alvo, né? Então, são os caminhos e são as situações que a gente já aprendeu, que a gente já tem a tomada de consciência, ou seja, você já tem consciência disso, então você não erre mais aquele alvo. E esse processo de perdoar os nossos pecados é o nosso processo de se auto-perdoar também, né? Pelas nossas individualidades, pelas nossas vulnerabilidades, né, por aquilo que a gente conduziu a vida, pelas nossas escolhas, para que eu possa perdoar o outro, né? É impossível você perdoar o outro sem se perdoar. Aí é só de boca para fora. Só. É só externamente, porque internamente você não perdoou. E o perdão é aquilo, não que eu vou eliminar aquela situação, não. Ela faz parte do meu contexto, mas é quando eu olho para ela e aquilo não me traz mais aqueles sentimentos que não são legais, sentimento de raiva, sentimento de ódio, né? Sentimento de vingança, né? De repulsa com o outro. Não, aquilo ali não vai mais tirar a minha paz, o meu equilíbrio. Tá lá. Então aí é um processo que eu me auto-perdoei. E aí eu olho para o outro. É sobre ele, não é sobre mim. É sobre a situação, não é sobre mim. Né? Fazer essa análise, o que é meu, o que é do outro. Então, perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e são as ofensas. E quantas vezes a gente ofende também? Quantas vezes, inconscientemente, a gente também ofende, né? Libertar do que nos aprisiona, que a gente tem uma autopunição interna, né? O tempo inteiro a gente está se autopunindo, a gente está se autojulgando, né? Tem uma vozinha aqui que diz assim, você fez errado, né? Você precisa ser punida, aí vai para a culpa, aí tem uma culpa em relação a isso, mas para que eu possa identificar isso, eu preciso me abrir para o meu processo de autoconhecimento, né? Onde existe uma culpa aqui? E de onde vem essa culpa? Né? Então, o processo e de reconhecer de maneira totalmente honesta. Né? Essa honestidade, a honestidade ela é uma humildade, ela é um atributo divino de humildade de cada um de nós, né? A humildade não é só a questão, né, material, não é sobre isso, é a humildade de reconhecer ainda a nossa pequenez e a nossa imperfeição. A verdadeira humildade, né? De reconhecer. Essa verdadeira humildade. Então, eu reconheço. Que você fingir para você mesmo. Eu reconheço que tem que reconhecer. Que é meu, não é do outro, né? E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mal somos nós mesmos que criamos. E essa tentação não é que a gente vai livrar, é que a gente olhe a tentação e não nos tire de quem realmente nós somos. Porque a tentação, ela é necessária. Está lá no Evangelho, ela é necessária. Eu não quero, não é para fugir dela.
ela faz parte porque são os desafios da nossa vida, da nossa existência. Mas eu olhar para aquilo que eu sei que vai me tirar de quem realmente eu sou, distanciar da minha essência, né? Fazer esse distanciamento, ou seja, esse fragmento. Eu digo que a gente está aqui é para que a gente, né, recolha esses fragmentos que um dia a gente jogou nessa poeira cósmica, espalhou, né? Então é o nosso processo, né, de ir moldando, né, aqueles fragmentos e moldando-os, né, as mazelas, nossas más inclinações. Então é isso, para que a gente tenha coragem, força de olhar. Realmente eu tenho raiva, e raiva é um sentimento normal, é um condicionante da nossa estrutura, da nossa psique. Sim, temos raiva, porque é um sentimento. Mas o que é que eu vou fazer com ela? Né? A partir do momento que eu reconheço, eu estou e eu assumo isso, porque quando eu assumo que eu tenho um aspecto inferior, um aspecto ainda vulnerável, um aspecto primitivo, é eu reconhecer, né? Esse reconhecimento. E aí sim, né? Essa tentação, eu não vou cair sobre ela, né? Eu vou passar por ela e eu não caio. É o desafio da humanidade? Sem dúvida nenhuma. E a gente tem o maior recurso, que é o Evangelho, né, que é a sabedoria divina, que é esse Deus que habita em cada um de nós, que é todo o caminho que nos é ofertado, todo o tempo e as infinitas possibilidades que estão à nossa disposição. Então, o que eu trago para a gente na noite de hoje, nessa reflexão, eu acho que a gente já passou. Não tem problema. Acho que a gente falou muito, eu falei muito. Tá tão bom. É porque o assunto é tão, né, e eu me empolgo a falar do Evangelho, eu me empolgo a falar dos nossos aspectos humanos. Então, é esse convite que eu trago, que a gente traz na noite de hoje, né, nesse tema, para que a gente possa refletir diante desse poder dessa oração. E ela tem um poder enorme sobre nós, né, da gente ter a compreensão e mergulhar, né, sobre essa oração, porque está tudo dentro dela. Todo o nosso processo e movimento humano e o movimento divino, porque nós somos humanos, mas temos a divindade, porque somos seres divinos, e esse é o nosso caminho, o caminho da nossa evolução, o caminho desse encontro diário conosco, com os nossos aspectos, com a nossa força, com a nossa coragem, né, com o amor que habita em cada um de nós, porque somos puro amor. A gente que esquece desse reservatório, desse recurso, a gente esquece todos os dias que ele está lá só esperando a gente acessar, né? Porque o amor é a manifestação de Deus, é a manifestação de Jesus, esse Cristo que foi um divisor, né, da humanidade, porque ele trouxe para a gente, ele mostrou o caminho de puro amor. Porque é isso, né? A vida é amor, e que a gente mergulhe cada vez mais, e que a gente se disponibilize, e que a gente tenha mais compreensão, esteja mais compromissada com a nossa existência. É um grande compromisso. Qual é o maior compromisso da humanidade? É vivenciar e transformar, e vivenciar através do Evangelho. Verdade. Agradeço a todos que estão aqui, que nos assistiram. E Janaína, foi muito bom, de verdade. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar do Evangelho, né? E isso também, tudo isso é para mim, tá? Nós somos os primeiros. Para mim, para que seja um exercício diário, e é um exercício diário, né? No meio né, desse barulho que é a vida, que está a vida, né? Desses recursos que nos tiram de quem realmente nós somos, para a gente voltar, nos conectar, né? Fazer essa comunhão em que realmente nós somos o que viemos fazer, e que sejamos pessoas melhores a cada dia. Então, desejo a vocês uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependendo do horário que vocês. Espero que vocês tenham gostado e que voltem para essa reflexão e que saiam mais reflexivos, né, do que a gente chegou aqui. Com certeza. Porque esse é o propósito do Evangelho, é reflexão. E um pouquinho, cada dia, a gente consegue fazer a nossa parte, Com né? certeza. Muito obrigada. Até mais.